Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Professor Valdívia Resolve. Eu sou o Rodolfo Valdívia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sistemas ópticos refratores. Você já viu aquele lápis com uma sensação de quebrado dentro do copo? Você sabia que os nossos óculos, o grau, qual é a unidade de medida do grau do óculos que a gente usa? A gente vai abordar tudo isso na aula de hoje. Então vamos lá, bora pra aula. Sato, coloca a vinheta aí, mano. Bora! Então vamos fazer um pouquinho uma revisão das aulas anteriores, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre fenômenos ópticos e falar um pouquinho sobre refração. E a gente falou que quando a luz, ao se propagar de um meio, ela atinge a superfície de separação desse meio e quando ela muda de meio, dizemos que ela sofreu uma refração. Então se a gente olhar aqui, a luz incidente, ó, atinge a superfície S, vamos colocar o nosso laser maroto aqui, ela atinge a superfície S, ela tem uma linha prolongada que representaria o caminho dela se não mudasse de meio, e ela muda de meio e ela sofre um certo desvio. A gente fala que a luz, quando muda de meio, ela é refratada, mas não necessariamente quando se muda de meio tem mudança de direção, a gente vai falar um pouquinho mais para frente disso. Então vamos falar um pouquinho sobre a refração propriamente dita. Por definição, refração é a passagem da luz de um meio para outro, acompanhada da variação da velocidade de propagação. É isso mesmo. Quando a luz muda de meio, ela muda a sua velocidade de propagação. Entretanto, não necessariamente ela muda a sua direção de propagação. Depende muito de alguns fatores. Então vamos olhar pelo seguinte, ó. Eu tenho uma luz na incidência da normal, ou seja, ela entra perpendicular à superfície. Quando a luz muda de meio e a sua incidência é perpendicular à superfície, ela muda de meio, tem uma alteração na sua velocidade de propagação, entretanto não tem alteração na sua direção de propagação. Agora, se essa luz ela entrar oblíqua em relação à superfície de separação, ela vai mudar de meio, ela tem um caminho prolongado, essa linha pontilhada aqui é o caminho prolongado que a luz faria se não houvesse mudança de meio. Essa aqui é uma reta de apoio chamada reta normal. E o que vai acontecer com a luz? Quando ela mudou de meio, ela sofreu uma mudança na sua direção de propagação. Então vocês podem perceber que no meio 1 ela tem uma velocidade, no meio 2 ela tem outra velocidade. Mudança de meio implica obrigatoriamente em mudança de velocidade. Implica obrigatoriamente em mudança de direção? Não necessariamente, mas velocidade sim, tá bom? Então olha só, observação, olha o óculos maroto do tio Valdívia. O que caracteriza a refração é a variação da velocidade de propagação. O desvio da luz pode ou não ocorrer. Belezinha? Então tomem cuidado com isso aí. Refração, mudança de velocidade, não mudança de direção, ok? Vamos lá. Mas por que a velocidade varia quando a luz muda de meio? Como nós sabemos, a luz é um ente físico capaz de sensibilizar os nossos olhos. Vocês já viram isso em aulas anteriores. Vou pedir para o Sato colocar na descrição do vídeo o link para as aulas anteriores, tá? E quando muda de meio, ela muda de velocidade. Mas nós entendemos que a luz, esse ente físico, no vácuo tem uma velocidade constante. A gente sabe que a velocidade da luz é a maior possível de um ente físico atingir na natureza. E essa velocidade é no vácuo, é a velocidade de 300 mil km por segundo. Se você nesse momento estivesse nessa velocidade, você seria, num tempo de um piscar de olhos, dar 7,5 voltas no planeta Terra. Olha que doideira o quão rápido é esse ente físico, tudo bem? Mas isso no vácuo, 300 mil km por segundo no vácuo. Agora, quando ela muda de meio, ela encontra uma resistência à sua passagem. Então olha só, aqui é o nosso Valdivinho, ó. Quando a luz muda de meio, sua velocidade se altera, assim como quando um carro se move por uma rodovia e necessita entrar numa via com um pavimento menos adequado, por exemplo, a areia. Então olha só, eu tenho um carrinho, tá vindo na pista, a hora que ele atinge a areia, vocês podem perceber, vai começar de novo, que essa roda aqui, quando entrar na areia, ela vai fazer o carro mudar de direção. Ele não virou o volante,
Isso ocorreu porque ele mudou de meio. É um meio menos propício àquela propagação. Então essa analogia, olha só o caso, é uma analogia, a gente está comparando. O carro muda de direção porque parte da luz entra no meio menos propício, tudo bem? Então olha só, a mudança de velocidade se dá devido ao meio ser mais ou menos propício à passagem da luz no meio que a gente está estudando, tudo bem? Então é por isso que quando a luz muda de meio, ela muda de velocidade. A maior velocidade possível é no vácuo, porque no vácuo não se tem matéria e eu tenho passagem livre da luz se propagar, tudo bem? E a luz se propaga no vácuo, lembrem disso. Índice de refração absoluto. Para a gente entender um pouco dessa ideia de mudança de meio e mudança de velocidade, nós temos uma grandeza física que indica o quão mais rápido, ou no caso, sempre mais devagar, quão mais devagar a luz vai se propagar no meio que eu estou estudando. Essa grandeza física é o índice de refração. Essa grandeza física é uma grandeza adimensional. O que significa isso? Significa que não tem unidade de medida, ela é um valor numérico para indicar o quão mais lento a velocidade é naquele meio, tudo bem? E como a gente fala de índice de refração absoluto, a gente está falando quão mais lenta a velocidade é em relação naquele meio em relação ao vácuo, porque o vácuo é o nosso comparador absoluto. Então como que se calcula o índice de refração? O índice de refração é calculado C sobre V. O que significa isso? A maior velocidade possível da luz. A velocidade da luz no vácuo é representada pela letra C de constante, tudo bem? E V é a velocidade da luz no meio em questão. Então olha só, N é o índice de refração absoluto, Czinho é a velocidade da luz no vácuo e ela sempre vale no sistema internacional 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. E o V é a velocidade da luz no meio analisado, tudo bem? Com isso, a gente também tem um índice de refração relativo, quando eu comparo quanto a luz fica mais rápida ou mais devagar em relação ao meio que não é o vácuo, um meio qualquer. Então, o índice de refração relativo entre o meio A e B. Então, se a gente considerar um meio A e B, como que a gente calcula esse índice de refração relativo? Se eu quero saber a relação entre A e B, eu divido o índice de refração do meio A pelo índice de refração do meio B. Mas ainda eu posso calcular isso fazendo o índice de relação entre A e B é a velocidade do meio B dividido pela velocidade do meio A. Professor, mas por que inverte quando se fala de velocidade? Demonstração matemática. Se a gente substituísse o índice de refração do meio A e o índice de refração do meio B absolutos, ficaria C sobre VA dividido por C sobre VB. Propriedade de fração, mantém o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, vai cortar as velocidades da luz, vai sobrar as velocidades do meio, por isso que é invertidinho aqui, tudo bem? Tranquilo? Sabendo isso, então a gente sabe que para comparar quanto mais rápido, quanto mais lenta a velocidade da luz vai ser no meio em relação ao vácuo, índice de refração absoluto. Quando eu quero saber se a velocidade vai ser mais rápida ou mais lenta em relação a um meio qualquer, índice de refração relativo. Belezinha? Bora para o próximo tema. Olha só, detalhe importante, antes que eu esqueça. Ó, para o vácuo temos que a velocidade da luz e a do vácuo são iguais, então o índice de refração no vácuo é sempre 1. Para o ar, a velocidade da luz no ar e no vácuo são quase iguais. Elas não são iguais, mas são quase. Então a gente adota, em geral, que o índice de refração no ar é aproximadamente 1. Muitos exercícios não vão dar o índice de refração do ar, então a gente adota ele como 1. Tomem cuidado com isso aí. Beleza? Agora sim, bora para o próximo item. Vamos falar um pouquinho agora das leis da refração. Então a gente tem que entender que as leis da refração aí, a gente tem que falar de alguns elementos. A gente fala, ó, dois meios, né? O meio 1 e o meio 2. Esses meios são homogêneos e transparentes, lembrem disso lá da primeira aula, da aula de óptica geométrica. Se eu não me engano, o RD é 04, o Sato vai deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então eu tenho meio transparente e homogêneo, meio 1 e meio 2, e eu tenho uma luz incidindo obliquamente nesse meio de separação, nessa superfície S. Então aqui em vermelho o nosso raio de luz, esse é o nosso raio R, tá aqui ó, raio de luz incidente. Quando essa luz ela vai mudar de meio, eu coloco aqui uma seta, uma reta pontilhada que representa o caminho original que essa luz percorreria se não mudasse de meio. Só que no ponto onde essa luz toca a superfície S, eu desenho uma reta perpendicular à superfície S,
também pontilhada, porque ela não existe, você não vê uma reta saindo da água quando os raios de luz entram, ela é uma reta guia para auxiliar a gente. Essa é a reta normal. Lembra das aulas de espelho? A gente já viu retas normais lá nas aulas de espelho. Então aqui a gente tem a reta normal, a linha de propagação, e o raio incidente e a linha de prolongamento do raio incidente. Quando essa luz muda de meio, eu tenho entre o raio incidente, o R, e a normal, um ângulo de incidência, eu chamo de ângulo I, chapeuzinho. Lembra que quando a gente fala de ângulo, nos espelhos planos, a gente falava no ângulo de incidência, a gente colocava o chapeuzinho para indicar que aquilo é um ângulo? Aqui é a mesma coisa. Aí, quando a luz muda de meio, ela, nesse caso, como entrou obliquamente a superfície, ela mudou sua direção de propagação. Olha só, o caminho original, se não mudasse de meio, o caminho que ela está percorrendo aqui. Entre o normal e o raio refratado, R', eu tenho o ângulo R aqui, tudo bem? Então, olha só, eu tenho dois ângulos diferentes agora. No espelho plano, os ângulos eram iguais. Aqui eles vão ser diferentes nesse caso. Então, a gente tem que tomar cuidado nessa representação gráfica, tudo bem? Tomem muito cuidado com isso aqui. A primeira lei diz o seguinte para essa ideia. Já fizemos a construção dos raios na refração, vamos ver as leis. Primeira lei da refração. O raio incidente R, o raio refratado R' e a reta normal N, a superfície no ponto de incidência são coplanares. Mesma ideia da reflexão. Na refração, raio incidente, raio refratado e reta normal são coplanares, estão no mesmo plano. Segunda lei, também conhecida como lei de Snell-Descartes ou Descartes, tudo bem? Na refração é constante o produto do índice de refração absoluto do meio pelo seno do ângulo formado pelo raio com a normal naquele meio. Opa, o que significa isso? É a lei de Snell-Descartes, olha o que ele fala. Significa o seguinte, que o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo incidente, lembrando que é sempre entre o raio e a normal. Tomem muito cuidado com isso, ó, fica de olho porque eles podem te dar esse ângulo aqui e tentarem te confundir. É sempre entre o raio e a normal, é sempre nesse meio. Então, o índice de refração do meio 1 vezes o seno é uma constante. Então, isso vale que o índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo R também é igual. Então, não importa quais são os meios 1 e 2. Pode ser ar e água, pode ser água e óleo, pode ser qualquer meio diferente. Ar e vidro, vidro e água, não importa. Sempre o produto do índice de refração vezes o seno do ângulo incidente é igual ao produto do índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo refratado. Belezinha? Essa lei é maravilhinda. Lembra? Game of Thrones. Nenhum senhor idiota nasce sendo rei. Ó, que bonitinho, né? A lei do Joffrey. Lembra do Joffrey? Coloca o Joffrey na tela aí. E aqui, vamos colocar índice de refração do meio 1, NI, ângulo de incidência, o Izinho, o chapeuzinho. Índice de refração do meio 2, N2. E no lugar do R é o ângulo de refração. Belezinha? Guardem a lei de Snell-Descartes e guardem o índice de refração absoluto. Essas duas fórmulas irão aparecer para vocês ou separadas ou no mesmo exercício. Então eu tenho que ter as duas de cabeça, beleza? Bora lá para o próximo slide. Leis da refração, construção dos raios notáveis. Já mostrei para vocês um pouquinho. Raio incidente, raio refratado, reta normal. Só que a gente tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, meio 1 e meio 2. Quando a luz passa de um meio menos refringente para um meio mais refringente, o que significa isso? Que o índice de refração do meio 1 é menor que o índice de refração do meio 2. Tomem cuidado, tá? O índice de refração a gente tem que ver o número. Ah, o do meio 1 vale 1,3, o do meio 2 vale 1,5. Quem é mais refringente? Quem tiver o índice maior. Então, quando eu passo de um meio 1, que o índice de refração é menor, o valor numérico é menor, para um meio 2, que o índice de refração é maior, quando eu vou de um meio menos para um meio mais, esse raio ele sofre um desvio, lógico, quando o raio entra obliquamente à superfície, esse raio refratado sofre um desvio aproximando da reta normal. Então a gente fala aqui do menos para o mais, aproximais. Olha que piadinha horrível, mas ajuda a memorizar, beleza? Então do meio menos para o meio mais, aproximais, beleza? E se for ao contrário, professor? Se for ao contrário, eu estou indo de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Significa que eu estou indo de um índice de refração 1,5 para um índice de refração 1,2.
Então eu estou indo de um meio onde o índice de refração é maior para um meio onde o índice de refração é menor. A gente fala de um meio mais refringente para um meio menos refringente. E quando isso acontece, ó, a gente vai redesenhar. Eu tenho aqui meu raio incidente, eu tenho minha normal, o raio prolongado, aqui é o prolongamento do raio se não mudasse de meio, e o ângulo incidente. Quando o raio muda de um meio mais refringente para um menos refringente, ele afasta da reta normal. Ele afasta da normal e afasta do caminho projetado. Ele vai entrar aqui, ó, nessa região entre a superfície e o raio projetado. Esse aqui é o meu raio refratado. Olha como o ângulo R refratado é maior agora. Nesse caso, a gente fala que quando vai do meio mais refringente para o menos, do mais para o menos, afastemos. Tudo bem, pessoal? Tomem cuidado com isso aí. Do menos para o mais, aproximais. Do meio menos refringente para o mais refringente, aproxima. Do meio mais refringente para o menos refringente, afasta. Do menos para o mais, aproximais. Do mais para o menos, afastemos. Beleza? Uma dica importante, ajuda bastante na hora de resolução de exercícios. Beleza? Próximo slide. Vamos falar agora um pouquinho de ângulo limite, tá? Muito texto aí, pessoal. Vamos traduzir isso resumindo na explicação. Imagina o seguinte, eu tenho um apontador laser e eu estou apontando ele para minha superfície aqui. Olha minha reta normal, ó, ela está perpendicular à superfície, ó, o ângulo de 90 graus aqui. Quando isso acontece, eu estou indicando de um meio 1 do ar para um meio 2 que é a água. Então eu estou indo de um meio menos refringente para um meio mais refringente, tudo bem? Sempre o ar é o padrão 1 e o meio 2 é a água, é um pouco mais refringente do que o ar. Quando eu vou de um meio menos para o mais, lembra? Menos para o mais, aproximais. Então olha só, meu raio refratou aproximando do normal. Se eu mudar um pouquinho o nosso apontador laser, ó, ele ficou mais inclinado. Você está vendo que ele está seguindo esse contorno aqui dessa esfera, tudo bem? O que vai acontecer? O raio refratado vai ficar ainda mais, vai ainda alterar mais a sua direção de propagação. Ele vai aproximar ainda mais da normal. Só que vai ter um momento que não tem mais para onde fazer esse apontador laser fazer. Esse apontador laser vai ficar paralelo à superfície. O que vai acontecer? O nosso raio laser vai desviar cada vez mais aproximando da normal. A gente fala que esse aqui é o nosso limite de propagação, tudo bem? Então, ó, ele atinge 90 graus, esse aqui a gente tem um ângulo limite. Então, é o ângulo limite de refração. Se a gente fizer o contrário, de um meio mais para um meio menos agora, ó, do meio mais para o meio menos, meu apontador laser está dentro da água. Ah, mas se o apontador laser fica embaixo da água, acredita, tá bom? Então ele está dentro da água, apontei o laser, agora do meio mais para o menos, afastemos, olha, afastou da normal e afastou do raio projetado, da reta projetada. Se eu inclinar um pouquinho mais o meu laser, ó, ele vai vir aqui nessa região, ó, refratou mais ainda, afastou mais ainda do normal. Se eu pegar e afastar mais ainda, vai ter um ponto que ele vai sair rasante à superfície. O raio refratado, ele sai rasante à superfície. Nesse momento, onde o raio refratado é 90 graus em relação à minha normal, eu descubro o meu ângulo limite. É o ângulo limite antes de um outro fenômeno ocorrer. Como que eu calculo esse ângulo limite? Dá para calcular esse ângulo limite, professor? Dá sim. Para a gente calcular o ângulo limite de refração, lembrando que é do meio mais para o menos, tudo bem? O ângulo limite de refração é sempre o índice de refração menor, que seria no caso do ar, dividido pelo índice de refração maior. Lembra que a gente vai achar um valor numérico, não um ângulo. A gente vai achar o seno de L, não o ângulo L. Ah, professor, mas deu 0,5. Opa, se a gente olhar na nossa tabela trigonométrica, Sato, coloca aí para mim na tabela trigonométrica na tela. Se a gente olhar nossa tabela trigonométrica, o seno de um ângulo que vale meio é o seno de 30 graus. Então, quando o seno do ângulo é 30 graus, ele vale meio. Então, se a gente fizesse a continha aqui e o seno de L desse 0,5, significa que o ângulo L valeria 30 graus. Ficou claro isso? Lembra que a gente está calculando o seno do ângulo L e não o ângulo L específico. Para descobrir o ângulo L, a gente tem que olhar na nossa tabela trigonométrica. Tudo bem? Beleza, pessoal? Então, para calcular o seno do ângulo limite, de quando vai do meio mais para o meio menos, esse raio refratado tem que sair rasante, paralelo à superfície, e o ângulo limite é o ângulo entre o raio incidente e a normal. Belezinha?
Então, bora, porque quando eu supero esse ângulo limite, um novo fenômeno ocorre. Se eu supero o meu ângulo limite, ocorre um fenômeno chamado reflexão total. Então, olha só, eu estou aqui com meu raio incidente e meu raio refratado. Estou do ar, da água para o ar. Se eu mudar mais um pouquinho, ó, chegou no ângulo limite. Eu tenho aqui meu ângulo limite, tudo bem? E se eu aumentar um pouquinho, ou inclinar um pouquinho mais o meu apontador laser, o que vai acontecer com o meu ângulo refratado? Ele não consegue mais refratar, ele está no limite dele, ele está rasante a superfície. Se eu inclinar um pouquinho mais o meu ângulo, ó, o ângulo agora é maior que o ângulo limite, ele vai sofrer um processo que não ocorre refração, ocorre apenas reflexão. Mesmo que o laser seja capaz de atravessar essa superfície de separação, ele não vai atravessar, porque eu estou acima do ângulo limite. Esse fenômeno chama de reflexão total. Parece um negócio que a gente não tem no nosso dia a dia, mas isso é base da nossa internet atualmente. Como que a luz é transmitida? Aliás, como que a gente consegue receber velocidades altas na nossa residência de internet? Através de fibra ótica. Então a informação vem para a gente através de luz. Então o que acontece? O emissor, ele manda raios de luz que superam o ângulo limite da minha fibra. Então quando ele tentar mudar de um meio mais para um meio menos refringente, ó, eu estou indo de um meio aqui, ó, interior para um meio exterior, eu estou indo como se fosse da água para o ar, ele vai chegar nesse ponto e vai sofrer um processo de reflexão total. E essas múltiplas reflexões no interior da minha fibra ótica propiciam que a internet chegue na minha casa de forma extremamente rápida. Não tem ente físico mais rápido que a luz, então não tem como transmitir a internet mais rápida do que através da fibra ótica. Tudo bem? Lembrando aqui, ó, observação, gente. Para ocorrer a reflexão total, a luz deve se propagar no sentido do meio mais refringente para o meio menos refringente. E o ângulo de incidência deve superar o ângulo limite. Se o ângulo limite, para a gente que calculou numericamente bonitinho, é de 45 graus, para que ocorra o processo de reflexão total, o ângulo de incidência tem que ser maior do que 45. Belezinha, pessoal? Tranquilo? Então vamos para o próximo slide. Falando um pouquinho agora, vamos falar dos dióptros planos. Você já teve a sensação de olhar para uma piscina e falar, ah, dá pé, vou entrar. Chegar e ela ficar mais funda do que você pensava? Isso não é coincidência, não é um erro de cálculo seu, é uma percepção visual. Olha só, dióptro plano, por definição, é um sistema óptico construído por dois meios transparentes, homogêneos e distintos, separados por uma superfície plana. Opa, mas a gente já viu isso, é refração. Isso mesmo. Então olha só a seguinte situação. Eu tenho um observador fora da água e eu tenho aqui dentro da água o peixe. Quando o observador está fora da água e observa o peixe, na verdade o que o observador vê não é o peixe, ele vê a imagem do peixe. Você já fez o experimento de tentar pegar um peixinho com a mão? Muito difícil, não é? Ele é difícil porque você não está vendo o peixe efetivamente, você está vendo a sua imagem. Olha só. Se a gente criar dois raios notáveis partindo do peixe, a luz tem que bater no peixe e voltar nos nossos olhos. Primeiro, um raio perpendicular à superfície, porque esse é fácil, não tem desvio. Então, ó, da boca do peixe sai um raio perpendicular à superfície, ó, e atravessou. Belezinha. Se eu pegar um segundo raio de luz, agora apontando obliquamente à superfície, raio oblíquo, incidente, reta normal, caminho projetado se não mudasse de meio. Eu estou indo de um meio mais para um meio menos, do mais para o menos, afastemos. Ó, a luz veio em direção aos meus olhos. Como que é a construção de imagem? Vocês lembram? A construção de imagem nos espelhos esféricos, aula passada, dá uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo tem um link para a aula anterior, tá bom? Se a gente olhar para a aula anterior, olha só, a gente tem que para construir a imagem nos espelhos esféricos, por exemplo, a gente prolongava os raios refletidos. Aqui a gente vai prolongar os raios refratados. Então eu prolongo esse e prolongo esse aqui. Esse aqui já tem uma linha estabelecida. Esse raio refratado eu vou prolongar. O cruzamento desses dois raios é onde forma a minha imagem. Olha, ela está até um pouquinho mais clarinha, eu fiz aqui para dar esse efeito visual, para vocês perceberem que essa é a imagem do peixe. Quando você olha para um peixe, você está vendo, na verdade, essa imagem. O peixe está mais para baixo. Tudo bem? Então tomem muito cuidado com isso aí. Quando você olha numa superfície, você está vendo, na verdade, a imagem do que está dentro do líquido, não o líquido propriamente dito. É por causa disso, por exemplo, que a gente enxerga o lápis
quebrado. Sato, coloca a imagem de um lápis quebrado aí na tela. Não, não é esse lápis quebrado, é o lápis dentro da água que mostra que ele parece que está quebrado. O que aconteceu então? A gente vê um lápis como se ele tivesse quebrado, mudando aí. Esse efeito ocorre porque eu tenho um dióptro plano. O observador está vendo de fora do líquido, então ele vê a imagem. Tudo bem? Se a gente fizer o contrário, o observador agora está dentro da água. Um mergulhador, por exemplo, está vendo um pássaro voando sobre a água. Um beija-flor aqui que para no céu, tudo bem? Então aqui, ó, de novo, do raio do beija-flor, a gente vai ter um raio perpendicular à superfície e um segundo raio que ele entrou oblíquo à superfície. Teria um raio prolongado aqui, acabei esquecendo, não tem problema. Mas ele vai do meio menos para o meio mais, aproximar. Ele aproximou da normal. Se a gente prolongar esse raio refratado e prolongar o raio refratado aqui também, ó, o cruzamento desses dois prolongamentos está aqui em cima. Então, quando o observador está dentro de um meio mais refringente, olhando para um meio menos refringente, agora ele vai ter a percepção que o objeto está mais longe que na verdade ele está. Então ele vai ver a imagem uma parte mais longe dele. Tudo bem? Tomem muito cuidado com essas definições de construção de raios notáveis nos dióptros planos. Aparece com frequência, então tomem cuidado com isso aí, tudo bem? Bora lá! Vamos fazer um estudo analítico, então, dos dióptros planos. O que é o estudo analítico? Equações... Opa! Vamos falar um pouquinho das equações matemáticas. Então, olha só. Se a gente pegar e começar a analisar, eu tenho o meu objeto e minha imagem. Então, eu tenho a distância do objeto em relação à superfície de separação e da imagem em relação à superfície. Sempre que eu falo da posição do objeto em relação à superfície, P. Sempre que eu falo da posição da imagem em relação à superfície, P'. Esses dois casos já são conhecidos. O ar tem um índice de refração, que eu vou chamar de índice de refração do ar, e a água tem um índice de refração, que é o índice de refração da água. Se a gente pegar aqui, ó, para raios próximos à reta normal à superfície e passando pelo ponto P, tá? Condições de aproximação de Gauss, então o ponto P está aqui, ó, raios próximos à superfície e passando pelo ponto P. Temos. Então vamos lá. A gente colocou aqui P e P', que já é conhecido, só que aqui em vez de ar e água eu coloquei N e N', porque tem um truquezinho aqui. O N é o índice de refração onde está o objeto. Então, toda vez que o objeto não está dentro da água, então o N vai ser o índice de refração da água. E o N' é o índice de refração do outro meio, ou, se você preferir, é o índice de refração do observador, do meio onde o observador está inserido. Então, N do objeto, N' do observador, beleza? E o P e P'? Distância do objeto à superfície, distância da imagem à superfície. Então, se eu quiser descobrir o quanto próximo essa imagem vai estar da superfície, qual vai ser a percepção, eu tenho que usar essa expressão. Então, por exemplo, eu estou olhando para uma piscina, eu sei que a profundidade real dela é de 3 metros. E eu quero saber qual a profundidade que eu enxergo, uma profundidade aparente, a piscina, olhando dá a impressão que dá pé, mas nem sempre dá. Então, como que eu calculo essa profundidade aparente? Eu descubro o P', eu tenho a posição do fundo da piscina, eu vou saber o índice de refração da água e o índice de refração do ar, eu consigo descobrir aproximadamente qual é essa percepção que eu enxergo. Tudo bem? Estudo analítico dos dióptros planos. Guardem isso, é importante, esse conteúdo aparece com certa frequência por aí. Beleza? Bora para o próximo tópico. Falando um pouquinho agora das lentes esféricas. Com certeza você já viu em algum lugar uma lente, seja num óculos, seja numa luneta, não telescópio. Eu vou explicar daqui a pouco por que não telescópio. Seja num óculos, seja numa luneta, seja num projetor de filme que você usa na sala de aula, na aula presencial. Eu sei, hashtag saudades, né, da aula presencial. Então, qualquer um desses momentos a gente tem lentes que fazem eu ter aumento ou diminuição de imagem. Mas como que criei uma lente? O que é uma lente? Uma lente nada mais é do que uma associação de dois dióptros esféricos ou de um dióptro esférico um plano. Professor, o que é isso? É o seguinte, aqui eu tenho um pedaço de vidro, tudo bem? Se eu lixar esse vidro, ó, peguei uma lixa circular e lixei as bordinhas aqui, ela vai ficar arredondada aqui, mas aqui eu continuo com duas faces planas. Se eu vim aqui e colocar uma outra lixa e lixar, eu vou ter uma face côncava e uma face plana. Então, a associação de uma face esférica e uma face plana. Quando eu tenho um vidro lixado adequadamente para ter duas faces esféricas ou uma plana e uma esférica, eu chamo esse vidro de uma lente.
Exatamente, uma lente nada é diferente do que você ter um pedaço de vidro em casa. Se eu pegar um pedaço de vidro e conseguir polir ele de determinadas formas, eu consigo criar uma lente. Esse é o princípio de qualquer fabricação de lente. Eu vou pegar um pedaço de vidro e fazer cada um dos lados ter uma certa característica. Tudo bem? Então lente é isso, gente. Um vidro de casa vira uma lente. Ah, professor, mas o que eu uso no meu óculos não é vidro. Não é, porque hoje nós temos materiais mais leves e mais tecnológicos que propiciam você ter lentes menores, mais eficientes e mais leves. Então você tem, por exemplo, uma tecnologia que já é antiga, o policarbonato. Tem lente de vidro e tem lente de policarbonato. Ainda tem uma lente nova aí no mercado. Eu não sei o nome, sabe o nome? Coloca aqui nos comentários. Então eu tenho no mercado lentes novas, tecnológicas que facilitam a nossa vida, faz a lente ficar menor, mais eficiente, mais leve. Você já pensou uma pessoa com alto grau de miopia ou hipermetropia com uma lente de vidro? Geralmente essas lentes eram grossas, pesadas. Então hoje em dia a gente tem lentes mais leves, mais tecnológicas. Tudo bem? Bora falar um pouquinho da... Opa, minimizei o negócio aqui. Opa. Falar um pouquinho agora, ó, só lembrando, ó, óculos, uma lente, tá bom? A luneta e um microscópio, uma associação de lentes, tudo bem? Então eu tenho várias aplicações de lentes no nosso dia a dia. Falando um pouquinho então agora de classificação de lentes esféricas. Basicamente a gente divide as lentes esféricas em dois grupos, as chamadas lentes de bordas finas ou bordos finos e as lentes de bordas grossas ou bordos grossas, tá? Tudo bem? Esse termo, alguns materiais usam diferentes. Eu gosto do termo borda e não bordo, tudo bem? Então, falando um pouquinho das lentes de bordas finas, serão todas aquelas lentes que vão ter uma bordinha bem fininha. Então, olha só, primeiro tipo de lente borda fina é a chamada lente biconvexa. Então, eu tenho dois lados. Se fosse um retângulo isso aqui, eu lixei os cantos de cima e os cantos de baixo. Ó, tem pontinha. Essa lente tem pontinha, então ela é uma lente borda fina. É a lente chamada biconvexa. Por que biconvexa? Porque ela tem dois lados convexos. Parte de fora da minha concha da mãozinha, tudo bem? Eu tenho as lentes plano-convexas, então ó, um lado é plano e eu tenho um arredondamento aqui, imagina de novo que fosse retangular, e eu arredondei os cantos para esse cara ficar semisférico aqui, uma face convexa e uma face plana, então plano-convexa. E eu tenho aqui uma meia-lua, olha só, a borda interna é côncava, porque está afundando, e a parte de fora é convexa, côncavo-convexa. Reparem, lentes bordas finas sempre terminam com a palavra convexa. Terminou com a palavra convexa significa que é uma lente borda fina. Guarde isso aí, é importante. E as lentes bordas grossas? Eu tenho aqui uma lente bicôncava. O que significa isso? Que eu afundei a parte interna. Era um retângulo, eu afundei aqui. Então a lente bicôncava. Se eu afundei essa parte só e deixei a outra parte plana, plano-côncava. E se eu deixei a parte de cima bem retinha e só afundei as partes internas, aqui eu tenho uma lente convexo-côncava. Repara, côncavo-convexa, convexo-côncava. Professor, como que eu sei? Terminou em côncava, lente borda grossa. Terminou em convexa, lente borda fina. Beleza? Continuando então, olha só, fiz uma marcaçãozinha aqui. Ó, aqui que é a bordinha da lente, tudo bem? E vocês podem ver que nessas bordinhas elas sempre têm pontas fininhas, então bordas finas. Ó, essas partes planas aqui é a parte das bordas grossas, então essas lentes aqui sempre bordas grossas. De novo, borda fina termina em convexa, borda grossa termina em côncava. Vamos falar agora então um pouquinho do comportamento óptico das lentes. Então vamos pegar o seguinte, olha só. Toda vez que uma lente ela tem raios paralelos incidindo nela, e essa lente tem a capacidade de unir esses raios quando atravessa essa lente, eu falo que essa lente é denominada como convergente, ou seja, raios paralelos se uniram após passar por essa lente. Essa lente tem uma característica convergente. Em geral, lentes bordas finas têm características convergentes. Por que em geral, professor? Vou explicar logo mais. Agora, se a minha lente ela tem a capacidade de espalhar os raios quando os raios atravessam essa lente, a gente fala que essa lente tem uma característica divergente. Então a gente pega esses raios e espalham. Ah, essa é a lente de pousar em óculos porque é divergente. Não, pequeno padawan. Essa lente é divergente porque ela espalha os raios de luz. Beleza? Então lentes em geral bordas finas, lentes convergentes. Em geral lentes bordas grossas, divergentes. Isso é válido
para quando o meio em questão é o ar. Porque qualquer pedaço de lente aqui, seja vidro flint, seja policarbonato, uma lente feita de água, não importa. Qualquer lente que eu tiver, o índice de refração vai ser maior do que o ar. Agora, e se eu mergulhar essa lente em outro meio com índice de refração diferente? Se eu mergulhar essa lente de vidro num meio que é o óleo? Então aí a gente tem que tomar cuidado um pouquinho com o meio. E aí a gente fala do comportamento óptico da lente em relação ao meio que ela está inserida, ao índice de refração do meio. Então olha só, sendo N2 o índice de refração absoluto do material que a lente é feita, e N1 o índice de refração no meio onde ela está imersa, se o índice de refração da lente for maior que o do meio, toda vez que a lente é borda fina, convergente. Toda vez que a borda é grossa, divergente. Foi o que eu falei anteriormente. Permanece borda fina, convergente, borda grossa, divergente. Agora, se eu inserir essa lente, borda fina, num meio com índice de refração maior que o da própria lente, opa, inverte a característica. Então eu vou ter uma lente que quando a borda é fina, ela é divergente, quando ela estiver inserida num meio diferente, e ela vai ser, quando ela for borda grossa e estiver inserida num meio com índice de refração maior que o da própria lente, ela vai ser convergente. Tomem cuidado com isso aí, beleza? Tranquilinho? Com isso, o nosso Valdivinho aqui apontando, essa tabela é importantíssima, ele está apontando para essa tabelinha falando que é relevante, beleza? Continuando o nosso conteúdo aí. Vamos falar então agora um pouquinho das lentes delgadas. O que é uma lente delgada? Lente delgada continua sendo uma lente que a gente está estudando. Só que agora a gente vai considerar que a espessura é desprezível. Eu não vou me importar com a espessura da lente, nem com o raio da primeira face 1 e da face 2, se é plana, se é plano côncava, plano convexa, não importa a classificação. Agora a gente só vai trabalhar com a natureza dessas lentes. Então, se a lente delgada convergente, eu vou representar ela a partir de agora por uma lente de borda fina, tudo bem? Uma reta com seta nas duas pontas. Se a lente for uma lente delgada divergente, significa que ela é uma lente borda grossa, tudo bem? Então na pontinha eu coloquei uma setinha ao contrário aí, tudo bem? Então tomem muito cuidado com essa ideia de lentes delgadas. A lente delgada não representa uma lente real, ela só representa o comportamento de uma lente, seja ela convergente ou divergente. Belezinha? Então continuando um pouquinho, agora a gente vai falar um pouquinho um pouquinho do foco de uma lente delgada. Tudo bem? A gente viu que nos espelhos convexos e côncavos, nos espelhos esféricos, a gente tinha o centro de curvatura, o foco e o vértice. Aqui é lente, a gente tem curvatura dos dois lados, então a gente vai ter dois raios, dois focos. Então a gente tem que começar um pouquinho a classificar isso melhor. Então vamos falar um pouquinho do foco-imagem. Foco-imagem para um feixe cilíndrico incidente paralelo ao eixo principal é o ponto de convergência dos próprios raios emergentes ou dos seus prolongamentos. Então, para a gente definir aonde é o foco-imagem, é o seguinte. Eu peguei aqui minha lente delgada convergente e coloquei 3 raios de luz paralelos entre si, incidindo nessa lente. Se a lente é convergente, ela une os raios num ponto comum. Esse ponto comum é o foco-imagem da minha lente, tudo bem? Agora, numa lente divergente, os mesmos 3 raios vão estar incidindo aqui. Só que a hora que ele atravessar e mudar de meio, eles vão se espalhar. Não tem informação de imagem desse lado, então o prolongamento vai formar o foco. Esse foco do prolongamento é o foco-imagem. Então, nas lentes convergentes, o foco-imagem está do lado oposto da onde entra a luz. Nas lentes divergentes, o foco-imagem está do mesmo lado que a luz incide. Belezinha? Então vamos falar um pouquinho agora do foco-objeto, representado pela letra F ou FO, que é a nomenclatura que eu vou usar no vídeo, tá bom? Para raios que emergem paralelamente ao eixo principal, deve-se colocar o vértice de um feixe cônico divergente no foco-objeto e da lente convergente ou do feixe cônico convergente no foco-objeto da lente divergente. Opa, deu muito texto e não entendi nada, professor. Beleza, vamos explicar aqui, ó. Eu tenho um ponto comum onde saem 3 raios de luz. Se desse ponto comum, a hora que os raios mudarem de meio e eles saírem paralelos entre si, significa que esse ponto é o nosso foco-objeto. Ele é capaz de dele sair vários raios de luz e quando o raio sair, mudar de meio da lente, ele sai paralelo. Então esse é o nosso foco-objeto. Na nossa lente divergente eu tenho raios que entram divergentes, eles entram espalhados. Se o prolongamento desses raios chegarem num ponto comum, ó, dos 3 raios vem num ponto comum, o cruzamento dos prolongamentos
formam o foco objeto. Então vamos relembrar. Lá no foco imagem, raio entrava paralelo, convergia num ponto, foco imagem. Aqui, os raios saem de um ponto comum e saem em paralelo, foco objeto. Mas a gente vai ver um jeito mais fácil de memorizar isso aqui, tudo bem? Vamos ver um pouquinho então agora, olha só, os elementos de uma lente delgada. Lá nos espelhos esféricos, link no vídeo, tá? Vocês vão ver nas aulas anteriores que a gente lá nos espelhos esféricos tinha centro de curvatura, raio e vértice. Aqui a gente tem um pouco mais de elementos. Então olha só, a luz sempre entrando do lado esquerdo aqui para facilitar a nossa interpretação, tudo bem? Então primeiro caso, centro óptico da lente é o ponto onde o eixo principal toca a lente, centro óptico. Lá nos espelhos esféricos a gente chamava de vértice, aqui a gente chama de centro óptico, representado pela letra O. Posso usar a nomenclatura lá de espelhos? Não pode, porque cada um tem um elemento distinto, a gente tem que separar os dois, tudo bem? Tem que usar O. Segundo elemento, foco objeto. Nas lentes convergentes, o foco objeto está do lado que a luz entra. E na lente divergente, o foco objeto está do lado que a luz sai. Tudo bem? Foco imagem. Nas lentes convergentes, o foco imagem está do lado que a luz sai. E nas lentes divergentes, o foco imagem está do lado que a luz entra. Tudo bem? Antiprincipal objeto. O que é o antiprincipal? Antiprincipal é o ponto central da circunferência que forma a face da minha lente. Então, olha só, se isso aqui fosse uma lente esférica, a gente tinha um prolongamento para formar a esfera, não teria? Então, aqui a gente tem o nosso antiprincipal. O antiprincipal é 2 vezes a distância focal até a lente. Então, se a distância focal aqui vale f, do antiprincipal até a lente vale 2f's, tudo bem? Cadê o nosso laser que sumiu aqui? Ó, voltando o laser. Ó, do antiprincipal à lente, 2f. O antiprincipal objeto, no caso, fica do mesmo lado que o foco objeto, tudo bem? E o antiprincipal imagem fica aqui, ó, do lado direito, da onde a luz sai na lente convergente, do lado que a luz entra na lente divergente. Então, para memorizar, pessoal, para ninguém se perder, lente convergente, objeto antes. Lente divergente, objeto depois. Ficou claro isso? Se o objeto está depois da lente divergente, na lente convergente está antes. Elas são espelhadas entre si. Se o objeto está antes numa, está depois na outra. Belezinha? Tranquilo? Ah, e por último, lógico, a gente tem aquela linha aqui onde esses caras estão todos em cima, que é o chamado eixo principal, que eu expliquei lá no centro óptico. Beleza? Tranquilo? Observação então, pessoal. Toma cuidado aí, ó. A distância do foco de uma lente até o seu centro óptico é chamada de distância focal da lente, ó. Do foco objeto até o centro óptico, foco. Do foco imagem até o centro óptico, foco. Lembrem-se, cada um dos lados vai ter raios diferentes, focos diferentes, mas quando a gente trata de lente delgada, a gente não se preocupa com a espessura nem com as curvaturas. A gente só se preocupa que ela é convergente ou divergente, então a distância focal é sempre igual dos dois lados. Beleza? Se a distância focal aqui é F, aqui também é F. Se a distância focal aqui é F, aqui também é F. Belezinha? Tranquilo? Com isso, a gente vai falar um pouquinho agora das propriedades das lentes esféricas. Assim como nos espelhos, link aqui embaixo na descrição do vídeo, a gente tem que lembrar que os raios de luz que entram na lente têm comportamento, dependendo do jeito que o raio de luz entra na lente. Então, a gente vai respeitar de novo as condições de nitidez de Gauss. Qualquer dúvida, veja o vídeo anterior. E vamos falar um pouquinho. Primeiro, raio de luz. Todo raio que entra paralelo ao eixo principal sai pelo foco imagem. Não importa. Lá nos espelhos esféricos saía pelo foco. Aqui sai pelo foco imagem. Entrou paralelo ao eixo principal. Lente convergente. Sai pelo foco imagem. Então a lente convergente converge esses focos. Entrou paralelo ao eixo principal. Sai pelo foco imagem. Então eu prolongo o foco imagem até o ponto onde o raio toca a lente e faço o raio prolongado. Toma cuidado com a construção desses raios. Entrou paralelo ao eixo principal, sai pelo foco, imagem. Toma cuidado com isso. Vocês já memorizaram da aula passada, espero eu. A classificação. Entrou paralelo ao eixo principal, sai pelo foco. Vocês vão adicionar na lente. Entrou paralelo ao eixo principal, sai pelo foco, imagem. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Segunda classificação. Todo raio de luz que incide numa direção que passa pelo foco objeto emerge paralelo ao eixo principal. Agora passa pelo foco objeto. Então, ó, tem um raio de luz que passou pelo foco objeto aqui na lente convergente. Ele sai paralelo ao eixo principal. Coloquei 2 raios diferentes para vocês verem que não importa se é para cima ou para baixo do eixo principal.
Eu tenho dois raios de luz que apontam para o foco objeto. Na lente divergente agora, hein? Eles vão sair paralelo ao eixo principal. Não importa se está vindo na parte de cima do eixo principal ou na parte de baixo. O comportamento é sempre o mesmo. Terceira classificação. Todo raio de luz que incide passando pelo centro óptico atravessa a lente sem desviar. Então lembra lá nos espelhos esféricos? No espelho esférico, entrava pelo vértice, saía pelo vértice com o mesmo ângulo. Reflexão. Entrou pelo centro óptico, sai pelo centro óptico sem sofrer desvio. Refração. Espelho é um sistema refletor e lente é um sistema refrator. Então, nos sistemas refletores, entra e sai com o mesmo ângulo. Nos sistemas refratores, saem sem sofrer desvio. Entrou pelo centro óptico, sai sempre pelo centro óptico sem sofrer desvio. Entrou pelo centro óptico, sai pelo centro óptico sem sofrer desvio, seja a lente convergente ou seja a lente divergente. Beleza? De novo, agora quarta classificação. Todo raio de luz que incide na lente numa direção que passa pelo anteprincipal objeto emerge numa direção que passa pelo anteprincipal imagem. Mesmo lá do espelho, entrava pelo centro óptico, saía pelo centro óptico. Lá não sofria desvio. Aqui sofre. Sistema refrator. Entra pelo anteprincipal objeto, sai pelo anteprincipal imagem. Lente convergente. Na lente divergente, entra apontando para o anteprincipal objeto, ó, o prolongamento apontou. Sai pelo anteprincipal imagem. Prolongamento, saiu. Beleza? Então, nas lentes convergentes, entra e sai pelo anteprincipal. Nas lentes divergentes, entra e sai pelo anteprincipal, só que com prolongamento. Belezinha? Agora, mudando um pouquinho de assunto, a gente vai falar agora da construção geométrica de imagens em lentes delgadas. Da mesma forma que nos espelhos, para definir a posição que a imagem se forma, eu preciso de dois raios notáveis distintos. Eu vou usar o raio que entra paralelo ao eixo principal e sai pelo foco imagem, e eu vou usar o que entra pelo centro óptico, sai pelo centro óptico sem sofrer desvio. Eu vou usar esses dois. Facilita para mim. Você pode usar outros? Pode. Tenta ajustar aí certinho para acertar a classificação, tudo bem? Então olha só, nas lentes convergentes, assim como nos espelhos côncavos, eu tenho posição antes do anteprincipal objeto, em cima do anteprincipal objeto, entre o anteprincipal objeto e o foco objeto, em cima do foco objeto e entre o foco objeto e o centro óptico. Eu tenho 5 classificações. Nas divergentes, somente uma, da mesma forma que espelho convexo. Tudo bem? Então vamos tomar cuidado aqui em fazer a classificação bonitinho, respeitando os raios notáveis. Vamos lá. Primeiro caso, lentes convergentes. Vamos falar somente delas primeiro, os 5 casos. Então quando o objeto está antes do anteprincipal objeto, raio paralelo ao eixo principal, sai pelo foco imagem. Aqui da ponta da minha vela, sai pela vela, passa pelo centro óptico e continua se propagando sem sofrer desvio. Olha o sentido dos raios de luz aqui, tudo bem? Os dois raios se cruzaram. No cruzamento deles formam uma imagem. Ela se formou embaixo do eixo principal. Então a minha imagem, neste caso, é uma imagem real, porque ela é formada pelos próprios raios, pelo próprio raio. Se ela é formada por prolongamento virtual, se ela é formada pelo próprio raio, ela é uma imagem real. Retoma nisso nas aulas anteriores, link aí abaixo na descrição do vídeo, tá bom? Então, imagem real, ela é invertida porque ela se formou abaixo do eixo principal e ela é menor. Olha o tamanho dela comparado com o tamanho do nosso objeto aqui, tudo bem? Um exemplo de utilização das lentes convergentes nessa situação: máquinas fotográficas. Se eu tenho uma máquina fotográfica, eu geralmente tenho uma lente com o objeto antes do anteprincipal, forma uma imagem pequenininha lá no filme fotográfico ou ainda no sensor óptico que forma a imagem das nossas lentes digitais. Tudo bem? O objeto agora está em cima do anteprincipal objeto, tudo bem? Mesma coisa, os dois raios de luz, entra paralelo ao eixo principal, sai pelo foco imagem, entra pelo centro óptico, sai pelo centro óptico sem sofrer desvio. Os dois raios novamente se cruzaram. A imagem se formou exatamente lá em cima do anteprincipal imagem. Essa imagem tem como característica ser real, natureza real, ela tem orientação invertida em relação ao objeto e ela tem o tamanho igual ao do objeto. Em que caso a gente usa uma lente convergente para formar uma imagem de mesmo tamanho, só que invertida? Máquinas fotocopiadoras.
Então, numa máquina fotocopiadora, em geral, eu coloco a imagem invertidinha aí. Ah, professor, mas ela é impressa do mesmo jeito que eu coloquei lá. Lógico, porque tem um sistema eletrônico que faz essa conversão bonitinha e sai da mesma forma. Mas, geralmente, eu tenho uma lente que faz isso nas fotocopiadoras. Inclusive, você tem aumento e diminuição de imagem na fotocopiadora. Isso porque você muda a posição da lente em relação ao meu objeto. Beleza? Terceiro caso, o objeto é colocado entre o anteprincipal objeto e o foco objeto. Então agora eu tenho o objeto aqui, ó, tá aqui a posição, vou colocar o laser aqui, bonitinho, ó o meu laser aqui. O objeto está entre o anteprincipal e o foco. Dois raios, entra para o eixo principal, sai pelo foco, imagem, entra pelo centro óptico, sai pelo centro óptico sem sofrer desvio. Beleza. Os raios se cruzaram, ó, lá longe o cruzamento, formou a imagem. A imagem agora tem natureza real, formada pelos próprios raios. Ela tem orientação invertida e ela é maior do que o meu objeto. Em que objeto ou que sistema que a gente vê uma classificação de imagem desse jeito? Uma lente sendo usada dessa forma? Em projetores de slides. Tudo bem? Se a gente tem projetor de slide, geralmente a gente tem aqui uma imagem bem maior. Então a imagenzinha lá dentro forma pequenininha, a gente consegue projetar numa parede grande. Beleza? Agora eu tenho uma classificação, então agora eu tenho o meu objeto em cima do meu foco objeto, beleza? Mesma coisa, entra paralelo ao eixo principal, sai pelo foco imagem, entra pelo centro óptico, sai pelo centro óptico sem sofrer desvio. De novo, eu tenho aqui dois raios, os dois raios que não se cruzam e se eu prolongar também não vão se cruzar. Opa, nesse caso eu tenho uma não formação de imagem, então eu tenho uma imagem classificada como imprópria. De novo, assim como no espelho esférico, eu tinha lá no espelho esférico côncavo, eu tinha o ponto do vampiro. Sato, coloca o vampiro aí na tela. Pode ser esse. Beleza? Então, colocou o vampiro aqui na tela, é ponto do vampiro. Por que ponto do vampiro? Porque não tem informação de imagem nesse caso. E aqui, quando que a gente usa esse tipo de lente? A gente usa nos holofotes. Tá? Ó, o sinal do Batman aí no céu. O holofote, se vocês lembrarem dos filmes do Batman, o holofote é bem grande em cima da delegacia de Gotham lá, e quando liga a gente vê no céu a imagem. Ah, professor, mas a imagem, se você vê, ela amplia. Pode ser, eu posso ter um holofote com uma lente fazendo a imagem ampliar. Só que se vocês pegarem lá, nos filmes do Batman, se a gente colocar a lente um pouquinho em posições diferentes, a gente vai fazer o símbolo do Batman se formar de ponta cabeça. Nesse caso não tem inversão, porque é só uma projeção do céu dos raios prolongados, dos raios paralelos. Beleza? Tanto que o símbolo do Batman tampa a luz, é só para formar. Beleza? Então nos holofotes tem informação não tem informação de imagem própria. Beleza? Quando o objeto está em cima do foco, objeto. Por fim, o objeto está entre o foco objeto e o centro óptico. Olha, acertei! Finalmente eu acertei escrito, não vou precisar corrigir, Sato. Então quando eu tenho isso, objeto entre o foco objeto e o centro óptico, raio paralelo ao eixo principal sai pelo foco imagem, raio entra pelo centro óptico, sai pelo centro óptico sem sofrer desvio. Vocês podem perceber que os raios refratados não vão se cruzar, eles estão se distanciando um do outro à medida que vão caminhando. Então, para a gente conseguir formar a imagem, eu tenho que prolongar os raios refratados. Aonde esses raios refratados se cruzam, forma a minha imagem. E a minha imagem, como é formada por raios prolongados, virtual, natureza virtual. Opa, volta, olha o spoiler. A imagem é virtual, ela tem uma orientação direita em relação ao objeto e ela é maior do que o meu objeto. Aonde que a gente tem essa formação de imagem? Geralmente nas lupas. Você usa uma lupa para ver uma letrinha maior e eu não quero ver a letra de ponta cabeça que eu não vou conseguir ler de ponta cabeça. Então quando eu quero uma imagem maior e com a mesma orientação que o objeto, eu uso entre o foco e o centro óptico. Tudo bem? Uma lupa. Tranquilo, pessoal? Com isso, agora eu vou falar um pouquinho da construção das lentes divergentes. Só tem uma classificação, não tem outra. Em qualquer posição sobre o eixo principal, a gente vai ter. Entra paralelo ao eixo principal, sai pelo foco imagem, lembra, é uma lente divergente, ela espalha, prolongou, depois a gente prolonga. Entra pelo centro óptico, sai pelo centro óptico sem sofrer desvio. Se a gente prolongar os raios refratados, vão se cruzar nesse ponto. Aqui forma a imagem. Olha que imagem pequenininha, bonitinha! Essa imagem é classificada como virtual, direita, ela é virtual porque é pelos raios prolongados, direita porque tem a mesma orientação que o objeto, e menor. Onde a gente tem essas lentes?
nos óculos para correção de problemas de visão. Professor, miopia ou hipermetropia? Fala para mim aí nos comentários, faz a pesquisinha aí e me fala. Lente divergente corrige miopia ou hipermetropia? Quero que vocês coloquem aí nos comentários, beleza? Com isso, a gente encerra a parte de construção geométrica das imagens nas lentes delgadas. Então a gente vai falar um pouquinho agora do estudo analítico dessas imagens nas lentes delgadas. Então olha só, tem o meu objeto, tem a minha imagem, uma lente convergente, poderia ser uma lente divergente, não importa, tá bom? Então aqui a gente tem uma distância do objeto, vamos lá. Aqui a gente tem uma distância do objeto até o centro óptico. A gente classifica pela letra P, a gente dá um nome para essa distância de P. A distância da imagem ao centro óptico, P'. A altura do objeto a gente chama de O, a altura da imagem a gente chama de I. A distância do foco até o centro óptico, distância focal, tá aqui, ó. Eu nem estou usando meu laser. Tá aqui minha distância focal. Opa, volta um pouquinho. Então a gente tem aqui 5 elementos. Distância focal, P', P, I e O. Esses elementos nós já vimos em aulas anteriores. A nomenclatura é a mesma, só que agora a gente está falando de espelho. Só que as relações geométricas também valem aqui. A gente chegava na equação de Gauss, né, por relações trigonométricas. Aqui da mesma forma, se a gente quer relacionar P, P' e foco, a gente usa a equação de Gauss. O inverso da distância focal é igual à soma dos inversos da distância do objeto até o centro óptico e da imagem até o centro óptico. Tudo bem? É a equação da flor. Uma bela flor nada mais é do que uma pétala mais uma petalinha. Olha que lindo. Tudo bem? Colocando o que significa cada um dos elementos aqui para a gente memorizar. F é a distância focal e essa distância focal também pode ser calculada pela expressão. A distância focal é a distância do antiprincipal dividido por 2. Lembra que eu falei? Distância focal vezes 2 dá a distância do antiprincipal até o centro óptico. O antiprincipal dividido por 2 dá a distância focal. Tudo bem? P é a distância do objeto ao centro óptico da lente delgada. Lembrando que a gente sempre usa a lente delgada para a equação de Gauss porque não me importa as faces. A gente vai ver que quando a face importar, a gente tem uma outra equação para analisar. E o P' é a distância da imagem ao centro óptico da lente delgada. Só que essa equação de Gauss ela é muito comum, mas eu não gosto muito dela. Quando eu vou trabalhar com a equação dos pontos conjugados nas lentes, eu tendo a usar sempre a equação do aumento linear transversal. Ela ajuda muito mais do que a equação de Gauss, mas as duas são importantes, alguns exercícios facilitam. Mas, em geral, 90% dos casos eu uso a equação do aumento linear transversal. O aumento linear transversal, A igual a I sobre O, imagem sobre objeto, altura da imagem pela altura do objeto, é igual a menos P' sobre P, que é igual a F, F menos P. Lembrando que o aumento linear transversal, quando for maior que 1, a imagem é maior que o objeto. Quando a imagem for menor que o objeto, o A está entre 0 e 1, não é negativo, não tem classificação de aumento linear negativo, tudo bem? E quando A for igual a 1, imagem e objeto do mesmo tamanho. O I é a altura da imagem, o O é a altura do objeto. P' é a distância da imagem ao centro óptico da lente delgada e P é a distância do objeto até o centro óptico da lente delgada. E o F, que a gente já conhece, é a nossa distância focal. Tudo bem? Todos os elementos já foram trabalhados, já apresentados e aqui estão na fórmula. Mesmas fórmulas de espelhos esféricos. Entretanto, a gente usa para lentes, tomem cuidado de sempre colocar as nomenclaturas. Ah, professor, lá nos espelhos a gente tinha o centro óptico, aqui a gente tem antiprincipal, eu vou confundir com esse A. Não, o antiprincipal é só no desenho. Esse Azinho aqui é aumento linear transversal, beleza? Com isso, tem a nossa tabelinha, a gente já viu na aula anterior, continua valendo aqui. Olha só, o foco é positivo quando a lente é convergente, o foco é negativo quando a lente for divergente. Quando P' for real, positivo. Quando P' for... quando P for real, positivo. Quando P for virtual, negativo. P', quando for P' real, positivo. Quando for P' virtual, negativo. Quando o objeto estiver direito ou para cima em relação ao eixo principal, positivo. Quando o objeto estiver invertido ou para baixo em relação ao eixo principal, negativo. Quando a imagem for direita em relação ao objeto, positivo. Quando a imagem for invertida em relação ao objeto, negativo.
E o A será positivo quando a imagem for direita em relação ao objeto e negativo quando a imagem for invertida em relação ao objeto. Ah, professor, você acabou de falar que não tem A negativo. Não, não tem A negativo para quando for maior ou menor, para a gente definir aquele número entre maior que 1 ou entre 0 e 1, tudo bem? Negativo é para classificar orientação, belezinha? Como a gente falou, a gente tem que entender que uma lente ela é medida em graus no popular, no dia a dia. Ah, eu fui no oculista e ele me prescreveu uma lente para miopia com 10 graus, 2 graus de... 2 graus, eu vou ter que ir lá fazer essa lente. Mas o que é o grau? Na verdade, o grau, que é uma unidade popular, não é a unidade real do sistema internacional, nada mais é que define a vergência de uma lente delgada. A vergência é o quanto a lente consegue divergir ou convergir os raios quão mais rápido. Então, olha só, eu tenho duas lentes, um foco aqui e esse foco aqui, imagem mais curtinho. Qual das duas lentes vai conseguir fazer isso mais rápido? Obviamente a lente L2, porque como está mais perto a distância focal, mais rápido esses focos convergem, esses raios convergem. Então essa aqui eu tenho uma vergência maior. E como que eu sei isso? Olha só, quanto menor a distância focal, mais rápidos os raios vergem, se unem. Então a gente fala que a vergência de uma lente delgada é medida pela expressão a vergência é igual a 1 sobre f, onde a unidade de medida da vergência não é o grau que a gente está acostumado. A unidade da vergência é dioptria, representado pela sigla DI. Então, na lente lá se a gente for no oculista e ver lá os graus que são prescritos, a gente vai ver a minha lente tem 2D. 2D, o que significa isso? 2 dioptria, tudo bem? Ah, tá lá menos 2D, porque essa vergência também pode ser negativa. Vergência negativa significa que o foco é negativo. O foco negativo representa lentes divergentes. Então, se a vergência é positiva, uma lente convergente, se a vergência é negativa, uma lente divergente, tá bom? E esse Fzinho aqui é a distância focal da lente. E um detalhe importante, lá na equação de Gauss, na equação do aumento linear transversal, não importava a unidade que eu usava, desde que todo mundo estivesse na mesma. Ah, então eu vou usar centímetro, então todo mundo tem que estar em centímetro. Ah, eu vou usar em metro, então todo mundo tem que estar em metro. Aqui não. Aqui, para você calcular a vergência de uma lente, você tem que obrigatoriamente ter a distância focal em metros, porque eu estou falando de vergência, que é a dioptria no sistema internacional. Então o foco também tem que estar no sistema internacional. Beleza? Então aqui ó, o Valdivinha dando recado. O grau do óculos é a vergência da lente. Tudo bem? Guardem que essa é uma equação própria das lentes. Não tem essa equação nas lentes esféricas. Desculpa. Não existe essa equação para espelhos esféricos. Tudo bem? E por fim, agora a gente vai levar em consideração as faces da minha lente. Não estou mais trabalhando com lentes delgadas. Quando eu falo de faces da lente, eu vou falar da equação de Halley ou da equação dos fabricantes de lentes. E a distância focal de uma lente depende de alguns elementos. Quais são? A distância focal da lente depende do material que a lente é feita, representado pelo seu índice de refração absoluto. Então, se é de vidro, se é de policarbonato ou se é de outros materiais que a lente do meu óculos é feita, esse material influencia diretamente para eu saber o quanto que eu vou ter que lixar essa lente para chegar na minha vergência que eu preciso para corrigir meu problema de visão. Do meio externo, que envolve a lente, representada pelo índice de refração, N1, então se eu vou comprar um óculos para usar no dia a dia é uma coisa, se eu vou comprar um óculos para usar debaixo d'água para fazer natação, isso influencia. Então o grau de lente ou a vergência da sua lente para usar no dia a dia é diferente da vergência que você vai usar. Aliás, o seu problema de visão vai ser corrigido pelaquela vergência. Só que como eu vou mudar o meio, eu também tenho que mudar outros elementos. O raio de curvatura, por exemplo. Tudo bem? E da geometria da lente, sendo representado pelos raios de curvatura R1 e R2. Cada lado é lixado de uma forma. Ou afundado, côncavo, ou saltado, convexo. Então, isso também é importante. Então, para calcular a vergência da minha lente, né, a distância focal, a vergência, eu uso essa equação aqui. A vergência é igual o índice de refração da lente dividido pelo índice de refração do ar, menos 1. Tudo isso aqui vezes o inverso da distância da face 1, o inverso do raio da face 1, mais o inverso da distância do raio da face 2.
E olha só, professor, mas você falou que tem lentes que tem uma parte côncava e uma parte plana. Ela não vai ter distância de raio, porque ela não é circunferência para ter um raio. Perfeito! Quando a face for convexa, o raio, o Rzinho aqui, vai ter que ser positivo, maior que zero. Se a face for côncava, esse valor do raio vai ser negativo. E se a face for plana, essa relação 1 sobre R tende a zero, ou seja, eu corto. Opa, volta. Eu corto da minha expressão o raio e 1 sobre o R, porque uma face plana não tem inverso de raio, então só corto do elemento. Beleza, pessoal? Então toma muito cuidado. Um óculos não depende somente do material que é feito, ele depende do material que é feito, do meio que ela estava inserida e de como ela é lixada, dos raios da face 1 e da face 2. E essa aqui é a equação de Halley, equação difícil de memorizar. Por exemplo, mas porém, entretanto, contudo, todavia, se eu usar ela bastante, né, nos exercícios, eu acabo lembrando ela com mais facilidade. Com isso eu encerro a parte teórica da aula de hoje e vou falar um pouquinho dos resumos, vamos lá. A gente falou um pouquinho de refração luminosa, a gente falou do índice de refração absoluto e relativo, o índice de refração absoluto N igual a C sobre V, e do relativo entre um meio A e B, NA sobre NB, tá bom? A gente falou das leis da refração, raio incidente, raio refratado e reta normal são coplanares, e da lei de Snell, N1 seno I igual a N2 seno R, nenhum senhor idiota nasce sendo rei. A gente falou do ângulo limite, quando eu estou indo de um meio mais refringente para um meio menos refringente, o ângulo limite o seno do ângulo limite é o índice de refração menor pelo maior, mostramos isso lá na expressão. Reflexão total é quando eu supero esse ângulo limite e o raio não muda mais de meio, ele somente reflete. Princípio da fibra ótica. Dióptros planos, uma superfície da água, uma piscina, o óleo, eu tenho a impressão que o fundo está mais próximo do que realmente está. Essa impressão é porque a imagem se forma mais próxima da superfície, construção dos raios, e lembrando lá do N sobre N' igual a P sobre P'. N, o índice de refração de onde está o objeto, N' do índice de refração onde está o observador. Tudo bem? Lentes esféricas, a gente falou das lentes esféricas, que a gente pega um pedaço de vidro e pule ela, a gente consegue construir uma lente. A gente falou da classificação das lentes, bordas finas, geralmente são lentes que terminam com a nomenclatura convexa, bordas grossas terminam com a nomenclatura côncava. A gente falou do comportamento óptico das lentes, no ar bordas finas são convergentes e no ar bordas grossas são divergentes. Se eu colocar num meio onde o índice de refração do meio é maior do que o da lente, inverte. A gente falou das lentes delgadas, que não importa para mim as faces, como é construído, só importa para mim se ela é convergente ou divergente. A gente falou de o foco imagem e do foco objeto de uma lente, né, que a gente fez a construção, raio paralelo incide no foco imagem. Elementos de uma lente delgada, então, anteprincipal objeto, foco objeto, anteprincipal imagem, foco imagem, centro óptico. A gente falou das propriedades de uma lente delgada, a gente falou dos raios, entra paralelo ao eixo principal, sai pelo foco imagem, entra pelo centro óptico, sai pelo centro óptico sem sofrer desvio, entra pelo foco objeto, sai paralelo ao eixo principal e entra pelo anteprincipal objeto, sai pelo foco principal imagem. Construção geométrica de imagens em lentes esféricas, sempre usa dois raios distintos e verifica o cruzamento dos raios refratados ou dos seus prolongamentos. A gente fez o estudo analítico das lentes delgadas, a gente falou da equação de Gauss e do aumento linear transversal. A gente falou da equação dos pontos conjugados, ali, estudo analítico, a gente falou dos elementos. A gente falou da equação de Gauss, a gente falou da equação do aumento linear e transversal. Nas lentes, a gente falou de uma equação nova, da divergência da lente, que eu defino o grau da minha lente. A gente falou da equação de Halley, ou dos fabricantes de lentes, tudo bem? E com isso, a gente encerra a parte de teoria da aula de hoje. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. O Sato vai deixar o link aqui no vídeo para a parte de exercícios. Muito obrigado pela presença de vocês, sucesso total e tchau!